Maria. Bom dia a todos, que bênção, que privilégio do Senhor estar aqui. 2024, até aqui o Senhor nos ajudou, né? Quem não tem luta, levanta a mão aí que nós vamos te chamar aqui na frente, porque a vida é assim, os anos mudam. Obrigado, Mateus. E quem é mais velho já falaram que 2000, né? 2000 não passaria, depois teve 2012, nós estamos em 2024, felizes com Jesus, contentes com o que temos vivido, agradecidos pela presença dele, mas também com lutas, né? Então quando muda o ano, não é um passo de mágica, mas é um momento de esperança, de fé, de expectativa, de que o poder de Deus vai agir nas nossas vidas. Então, cada um de nós pensa, né? O que a gente gostaria de fazer de novo, o que a gente gostaria de mudar, o que não está bom, o que pode ficar melhor. Isso tudo gera no nosso coração uma expectativa muito boa. E de qualquer forma a expectativa, o desejo, o sonho por si só, ele não vai fazer com que muitas coisas mudem. Então algumas coisas fazem parte da nossa providência, da nossa caminhada. E é um pouco sobre isso que eu quero falar com vocês. Mas antes de iniciar esse pensamento, essa palavra, eu quero fazer uma oração. Porque nós estamos aqui, Deus está aqui. Existem várias outras igrejas onde a palavra de Deus está sendo pregada. Então, para que o poder dele, sinceramente, que está aqui hoje vai operar, não estou falando da boca para fora, estou falando porque a gente tem buscado, Deus tem apontado e mostrado que em determinados momentos do culto ele vai operar, seja com libertação, seja com cura, seja com provisão, mas que isso ocorra também em todas as outras igrejas, porque nós somos irmãos e nós temos que amar. E se a gente não amar o nosso irmão, a Bíblia fala, nós somos mentirosos. Então vamos orar para que a palavra seja propagada hoje em todos os lugares de uma maneira poderosa, independente de quem estiver falando, inclusive aqui. Senhor, nós te louvamos, Pai, porque nós temos o privilégio, Pai, a bênção de estarmos aqui na tua casa. E quantas pessoas estão em outros lares, em outras igrejas, também celebrando, te cultuando, Senhor, às vezes com o coração triste, contrito, às vezes só celebrando e louvando, Pai, mas o teu poder, da tua presença está aqui nesse lugar, e está em vários outros lugares, que a gente possa desfrutar do que o Senhor tem para a gente hoje, e que várias pessoas em vários lugares possam desfrutar, e que a gente saia daqui tão impactado, que a gente tenha desejo de falar para as outras pessoas: você precisa ver o que Deus está fazendo na minha vida, em nome de Jesus, que nós oramos e agradecemos, amém. Amém. Então, o tema hoje vai ser posicione-se, né? E é interessante porque essa foto aqui provavelmente seria uma corrida curta, de 100 metros, né? Onde cada um se posiciona um do lado do outro. Dependendo da atividade que você vai fazer, se você vai correr uma corrida de 200 metros, a posição é diferente. Se você vai correr uma corrida de 1000 metros, 100 metros, 10 mil metros, já se larga em pé. Se você vai na natação em cima do bloco, 100 metros é uma forma, de costas é outra, e assim vai. Então o que nós temos que estar atentos, de acordo com as nossas expectativas, o nosso planejamento, os nossos desejos, nós temos que tomar uma posição. Nós temos que tomar uma posição em relação àquilo que nós buscamos, independente da área que for. Às vezes é na área de ensino, às vezes é na área emocional, às vezes é na área financeira, às vezes é na área de saúde, às vezes são em todas essas áreas, mas nós temos que tomar uma posição. E essa posição que nós temos que tomar depende de cada um de nós. Se o meu desejo é ter um emprego melhor, eu tenho que me preparar, então eu tenho que me posicionar dessa forma. Se o meu desejo é ter uma saúde melhor, então eu tenho que me preparar e agir dessa forma, sair da expectativa e entrar em ação. Se o meu desejo é ter um ministério, é servir de uma forma mais forte e poderosa, eu tenho que buscar a Deus, buscar ao Senhor. Então a gente tem que se posicionar sempre, lembrando que Deus, Ele é o poderoso, e acima de qualquer posicionamento a gente tem que se submeter à soberania de Deus. Nada
vai além da soberania de Deus. Então a gente faz, e como diz a palavra, que seja feita a vontade de Deus. Mas o ponto específico que eu quero trabalhar com você hoje, Deus é maravilhoso. Já que estava ministrando, ela começou a falar de abrir a visão. Quando eu estava preparando a palavra, Deus tocou várias vezes no meu coração, e vai ter um momento que nós vamos orar por isso. É sobre algumas crenças limitadoras, algumas crenças que o nosso dia a dia, os nossos sofrimentos, a nossa cultura, a maneira como somos criados, vão nos limitando, vão nos sufocando, vão nos fazendo deixar de acreditar. Então existem algumas crenças que vão fazendo com que a gente se retraia. E o objetivo de hoje não pode ser que você saia daqui com o que você vem buscar, com a bênção financeira, com a bênção de cura, não sei, você e Deus sabe, mas o principal objetivo é abrir a nossa visão, para que a gente possa expandir os nossos horizontes, ao invés de nos limitar, como muitas vezes acontece, e ficarmos isentos, ficarmos privados de sermos abençoados por crenças que nos limitam. E eu vou ler com vocês o texto de Marcos 7, de 31 até 37. Eu vou ler esse texto, vou contar algumas histórias bíblicas para vocês. Se vocês puderem abrir, eu acho que o Enzo vai pôr aqui na frente também. Eu vou ler na NA, será que é isso que depois? Se tiver a NA, beleza, senão pode ser nessa mesma. Então, Marcos 7, 31 até o 37. O ano mudou, mas a gente vai continuar lendo. Eu leio um, vocês leem outro. Então vamos lá, vou começar lendo, vocês leem o próximo, tá? De novo, Jesus se retirou das terras de Tiro e foi por Sidom, até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Vocês? Então lhe trouxeram um surdo e caro, e lhe suplicaram que pusesse a mão sobre ele. Jesus, tirando da multidão, à parte, pôs os dedos nos ouvidos dele, depois, cuspindo, aplicou saliva na língua do homem. Vocês? Então, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abra-se. E logo os ouvidos do homem se abriram, e o empecilho da língua se soltou, e ele falava sem dificuldade. Jesus lhe ordenou que não contasse isso a ninguém, porém, quanto mais ele comunicava, tanto mais ele divulgava. Ficavam muito admirados, dizendo: tudo ele tem feito muito bem, faz até os surdos ouvirem e os mudos falarem. Então, de acordo com esse contexto que eu falei para vocês, o objetivo que a gente tem é abrir a nossa visão, expandir os horizontes. O primeiro aspecto que eu quero falar com vocês está no versículo 31. 31, mais no final, fala de novo: Jesus se retirou das terras de Tiro e foi por Sidom, até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Deus usa quem Ele quer. Muitas vezes, algumas vezes, nós achamos que Deus não pode usar determinadas pessoas, seja pelo passado dela, seja pelo baixo grau de instrução dela, seja pelo que ela fez, seja pela maneira como ela se converteu, da onde ele veio. E a gente limita o poder de Deus, porque às vezes a gente quer que alguém tenha uma oração forte pelo nosso pedido, e às vezes o Espírito Santo está ali com aquele recém-convertido que vai fazer uma oração genuína. Nós não sabemos. Então muitas vezes nós limitamos o agir de Deus, porque a gente faz acepção de pessoas. A gente acha que certas pessoas não podem ser abençoadoras nas nossas vidas, o que não deixa de ser um certo orgulho, um certo eu engrandecido. E com base nessa parte onde fala de Decápolis, está em Marcos 5. Eu vou contar a história e vou ler alguns versículos. Jesus, ele estava em Cafarnaum, fazendo milagres.
Em determinado momento, ele chamou os discípulos e falou assim: vamos cruzar o mar da Galileia. Então, de Cafarnaum para Decápolis, eles tinham que cruzar, poderia ir por terra ou pelo mar. Em Marcos capítulo 5, em Cafarnaum, Jesus chama os discípulos, inclusive é uma passagem conhecida, onde tem uma tempestade, e nessa tempestade Jesus acalma o mar, e eles chegam de Cafarnaum em Decápolis. Quando eles chegam em Decápolis, o primeiro encontro que eles vão ter vai ser com um encapetado, um endemoniado, uma pessoa que tinha ali uma condição terrível de vida, absurda de vida. Então vamos lá em Marcos, eu vou ler com vocês o versículo de 2 a 5, tá? Marcos 5, de 2 a 5, dentro desse contexto. Então quando eles chegam ali em Decápolis, e não é o gadareno, é o gereazeno, esse homem possuído, a palavra fala assim: ao desembarcar, logo um homem possuído desse espírito imundo veio aos túmulos ao encontro de Jesus. Esse homem vivia nos túmulos e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo as correntes, porque tendo sido muitas vezes presos com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e as correntes despedaçadas, e ninguém conseguia dominá-lo. Andava sempre de noite, gritando por entre os túmulos e montes, ferindo-se com pedras. Então esse era a característica da primeira pessoa que foi até Jesus quando ele chegou em Decápolis, vindo de Cafarnaum, de uma série de milagres. Eu vou ler com vocês o 20. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo que Jesus tinha feito, e todos se admiravam. Então ele começou a proclamar em Decápolis tudo que Jesus tinha feito, e todos se admiravam. O que Jesus tinha feito, quem estava proclamando? Jesus, ele, ao ver esse mendigo, ele tem uma conversa, esse endemoniado, ele tem uma conversa, e ele percebe a situação dele espiritual, e é interessante que Jesus fala: qual é o seu nome? E ele fala: meu nome é Legião. Legião para o exército romano era a maior medida de unidade. A legião poderia chegar no exército romano a um contingente de 6.000 soldados. Isso era uma legião. Quando ele fala meu nome é Legião, quer dizer que é muito grande, não quer dizer que ele tem nele 6.000 demônios. Porém, quando Jesus expulsa os demônios, 2.000 porcos recebem esses demônios e se matam. Por que eu estou contando essa história que é bíblica, aparentemente assustadora, mas é para a gente entender que se Jesus usou um endemoniado dessa maneira, que ninguém dava valor nenhum, para entrar numa cidade e levar o evangelho numa cidade, a ponto dele levar a palavra do Senhor para essa cidade, qualquer outra pessoa que a gente pensar, dificilmente vai ter um currículo tão pesado. E se Deus usou alguém assim, Ele pode usar qualquer um. E às vezes a gente perde a bênção, porque a gente deixa de crer no poder das coisas simples, e a gente espera grandes coisas, espera grandes orações, e despreza a pequena oração. Então, como isso é importante? Não tem a ver com pessoas, mas tem a ver com a nossa posição em Deus. Não tem a ver com o que os nossos olhos veem, mas tem a ver com o que Deus pode fazer. Quando a gente fala de acepção de pessoas, a gente tem que entender que Jesus não fez acepção de pessoas, e é muito difícil a gente não fazer. Não sei para vocês, que eu vou falar de mim. Às vezes a gente, sem querer, a gente julga porque a gente é ser humano, mas a gente tem que se policiar, porque às vezes a gente pode perder uma bênção por ter essa crença de que algo tem que ser feito por alguém especial. A gente poderia falar dos discípulos, poderia falar de quem Jesus chamou, mas eu vou só contar duas histórias bíblicas rápidas. O poder das pequenas coisas e de ouvir a palavra de Deus.
em Lucas capítulo 16, 19 em diante, Jesus conta uma história do rico e do Lázaro. O homem era muito rico, eu vou resumir, tá, por causa do tempo. O homem era muito rico, ele era rico demais. E esse pobre, esse mendigo, ele era muito mendigo, ele era bem pobre. E diz o texto que os dois morreram. O mendigo foi com Abraão, e o rico, o mendigo Lázaro, o rico foi para o inferno, o que diz na versão NAA, foi para o inferno. E do inferno, o rico via o mendigo, e ele falou assim: Abraão, permita com que Lázaro, que é um mendigo, molhe a ponta do dedo dele na água e venha me refrescar pelo sofrimento que eu estou tendo. E Abraão respondeu para ele, falou, né, você já esteve lá na terra, agora que pelas circunstâncias é assim que funcionam as coisas. Ele falou, então faz assim, permita com que Lázaro vá até a minha família, vá até lá embaixo e avise os meus parentes o que está acontecendo. E aí Abraão falou assim, eles já têm os profetas, eles já têm quem leva a palavra para eles. E aí o rico falou assim, mas eles não estão ouvindo, se for um morto lá falar, ele morreu, voltou para falar, então agora eu acredito. Isso, a resposta de Abraão foi, se eles não acreditam nos profetas e em quem está falando, eles não adianta ir morto, não adianta ir ninguém lá falar, porque eles não vão acreditar. O que eu quero dizer, se a gente não abrir o nosso coração, pode descer um anjo e pode saber que isso pode descer um anjo e falar para a gente, olha, é assim, daqui 5 minutos a gente está achando que sonhou, que não sabe se é anjo ou será que é verdade, será que não é. Então assim, a gente tem que abrir os nossos olhos, entender que às vezes as coisas vêm por pequenas coisas. E Naamã, falando agora uma outra história para mostrar o poder dessa palavra, a importância, né, dessas circunstâncias e da gente não ficar limitado a essas crenças, para que a gente abra os nossos olhos e expanda os nossos horizontes. Ainda falando de pessoas, Naamã, ele era rei do exército da Síria, ele era comandante do exército da Síria, Naamã. Um exército extremamente vitorioso, de uma nação extremamente grandiosa. E Naamã era leproso, e eles, em uma incursão militar, eles passaram por Israel e trouxeram uma escrava israelense. E essa escrava veio de leproso, falou para a esposa de Naamã, se ele fosse na minha terra, o profeta da minha terra, curaria ele da lepra. Naamã, sabendo disso, falou para o rei. Disseram que em Israel tem um profeta que pode me curar. E o rei falou o seguinte, então eu vou escrever uma carta, você vai levar para ele, eu vou pedir para que eles te curem, e você não vai levar sua carta, vai levar ouro, vai levar prata, vai levar mudas de roupa. E Naamã foi até o rei, e quando ele chegou no rei, o rei não era o profeta. O rei falou, não é possível, eu não tenho esse poder, eu não sou Deus, quem sou eu? Vocês estão procurando razão para atacar a minha terra. E disse que o rei da Síria despedaçou as suas roupas. E quando Eliseu, o profeta, ficou sabendo disso, ele falou assim, calma rei, não precisa ficar pelado, não precisa ver, manda ele vir aqui, que eu vou cuidar disso. E ele foi então até Eliseu. Eliseu mandou um mensageiro dele e falou assim, avisa ele para ele tomar banho no Jordão, descer 7 vezes. E o mensageiro foi e deu esse recado. Nós vamos voltar depois um pouco nessa história, mas o fato é que ele fez o que foi dito e ele foi curado. Agora, qual que é o ponto para a gente chamar a atenção? Ele ficou indignado. Segundo livro de Reis, capítulo 5, 10 e 11, ele falou assim, eu esperava que ia vir aqui o profeta me atender, né? Poxa, eu vim com ouro, com prata, com carta, falei com o rei, e veio o mensageiro. Então inicialmente ele não quis fazer, e ele foi convencido pelos servos deles, e tomou, ele desceu 7 vezes, e foi curado.
se ele não tivesse permitido com que alguém, aos olhos dele tão pequeno, desse essa mensagem, ele recebesse, fizesse essa mensagem, talvez ele não teria sido curado. Então, primeiro, fala comigo aí. Deus usa quem Ele quer. Segunda questão que eu quero pegar aqui com vocês, com base no versículo 32a, é: Deus age aonde Ele quer. Deus age aonde Ele quer. Versículo 32a, mas às vezes a gente acha, antes da gente ler o versículo, que porque não deu certo em um lugar, não vai dar mais certo naquele lugar. Ou a gente acha que em determinado lugar as coisas não vão acontecer porque de alguma forma, por alguma razão, eu coloquei isso no meu coração. Ou porque eu não fui bem tratado, ou porque eu saí magoado. E a gente vai criando crenças que nos limitam. Mas Deus age aonde Ele quer, independente do que a gente cria na nossa cabeça de limitação em relação aos lugares. Então, versículo 32a fala o seguinte, de Marcos, capítulo 7, começando ali no 32. Então lhe trouxeram um surdo e gago, e lhe suplicaram que impusessem as mãos sobre ele. Decápolis, aquela história que nós falamos, onde Jesus chegou de Cafarnaum, encontrou um mendigo, curou o mendigo levou a palavra. As pessoas ficaram tão assustadas com o que elas viram Jesus fazer em relação aos demônios, que elas chegaram para Jesus e falaram assim: vai embora daqui, nós não te queremos aqui. Marcos 5 fala isso para a gente. Marcos 5, 17. Eles estão expulsando Jesus daquela região. Eles estão mandando Jesus embora. Então, no lugar onde Jesus foi expulso, depois ele estava sendo procurado. No lugar onde Jesus tinha sido escorraçado e mandado embora, e ele não ficou, ele foi embora. Naquele momento ele estava sendo procurado, no mesmo lugar. Jesus era Deus, mas eu acho que provavelmente todos nós estamos aqui, se saíssemos expulsos de um lugar e depois fôssemos convidados para voltar naquele lugar, ia ser muito difícil a gente ir. Ia ser muito difícil, porque a gente ia falar: não, onde já se viu? Como é que a pessoa me manda embora? Agora eu vou voltar? O nosso orgulho, muitas vezes está ligado a isso, né? Mas não, Jesus voltou e fez tudo o que tinha que ser feito ali, inclusive a cura desse gago e surdo. Mais uma vez, não tem a ver com o lugar, tem a ver com a gente se posicionar em Deus, se posicionar dentro da soberania de Deus e saber que Deus pode agir em qualquer lugar. Jesus voltou ali. Adão estava no paraíso, um lugar maravilhoso, tinha sido preparado, ele caiu, pecou, e por ele, mesmo naquele lugar tão perfeito, toda a humanidade sofre as consequências. Jesus, Deus se encarnou, veio homem, estava no deserto, jejuando, sem comer, com todas as dificuldades, e ele venceu. Então, tem a ver com a nossa posição em Deus, com a nossa posição. Segunda Reis, a história que a gente contou de Naamã. O mensageiro, além de mandar, Eliseu, o profeta, além de mandar o mensageiro, ele falou para Naamã mergulhar 7 vezes no rio Jordão. E a primeira resposta de Naamã, segundo o livro de Reis, capítulo 5, versículo 12, se de repente você quiser anotar e depois conferir, é o seguinte: não tem na minha terra muitos outros rios bem melhores do que esse. O rio Jordão era um rio sujo. Ele falou: não, é aí. Então, às vezes, a gente limita o que Deus pode fazer na nossa vida por causa de acepção de pessoas. Às vezes a gente limita por causa de não ir para determinado lugar, ou achar que em determinados lugares é só na igreja. Só vai dar certo essa oração se for na igreja, e se for uma oração poderosa
Às vezes Deus quer falar com você no seu quarto, fora da igreja, no mercado, com a atendente. Então a gente precisa abrir os nossos olhos, expandir os nossos horizontes para que Deus age nesse posicionamento. Terceiro aspecto que eu quero falar com você. Deus faz como Ele quer. Deus faz como Ele quer. Às vezes nós pensamos e gostaríamos e queremos que Deus faça da nossa maneira. Uma maneira que não dói, uma maneira que seja tranquila, uma maneira que não expõe as nossas dificuldades, mas Deus faz do jeito que Ele quer. Pode ser do jeito que a gente imagina, pode ser de um jeito diferente, mas como muitas vezes, como aqui no caso, versículo 32 e 33, eles falam assim, vou ler aqui de novo com vocês. Então lhe trouxeram um subgarbo e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Falaram, impõe as mãos sobre esse doente. E Jesus fez o que? Tirou da multidão, pôs ele à parte, pôs os dedos no ouvido, depois cuspindo e aplicou saliva na língua do homem. Foi algo que Jesus nunca tinha feito, na Bíblia não retrata de novo. É lógico que você pode colocar explicações, que naquela época a saliva era considerado como algo antisséptico, mas enfim, o fato é que Jesus fez completamente diferente do que eles imaginavam. E muitas vezes Deus pode fazer completamente diferente do que a gente imagina, do que a gente gostaria. Mas a gente tem que entender que a maneira também, a forma, não tem a ver com o que a gente imagina, com o nosso coração, ou com o que a gente busca, mas se submeter ao poder de Deus. Jesus curou pessoas de longe, de perto, impondo as mãos, falando, sendo tocado, cuspindo, fazendo lodo. E Ele pode fazer na nossa vida do jeito que Ele quiser. Agora, se alguém chegar pra gente, é lógico, né? Dá uma cuspida, ninguém vai querer, né? Tem algum galo aqui? Levanta a mão. Não vai adiantar, né? Então assim, a gente limita, mas Deus pode fazer. Deus pode fazer do jeito que Ele quiser. Olha só, tem uma passagem, Atos 19:12, que fala que as pessoas pegavam. Atos 19:12, eu ia ler, mas não vou ler para acabar dentro do tempo. Atos 19:12, falou que eles pegavam os lenços e os aventais de Paulo. Pegavam aqui, ó, cadê o Paulo? O Paulo não está, pega lá o lenço dele. E aí eles levavam para as pessoas e as enfermidades saíam das pessoas. Mas a gente tem que entender que uma movimentação, um acontecimento não gera uma doutrina, senão a gente ia ter roupa do Paulo até hoje, né? Mas ele fez assim, né? Então Deus pode fazer do jeito que Ele quiser, e às vezes a gente olha as coisas, tem coisa estranha aí para a gente ver, né? Tem coisa que não tem, a criatividade não acaba, e às vezes funciona, e às vezes a gente limita, né? E a Bíblia, ela é um manual e ela nos traz a salvação, mas Deus faz coisas, ainda assim, extremamente fora do nosso entendimento humano, né? A gente tem que nos posicionar em Deus, nem querer que Deus ponha a mão, nem querer que Ele não ponha a mão, não querer a gente pôr a mão, mas a gente tem que acreditar que Deus pode fazer da maneira como Ele quiser. Segundo livro de Reis, Naamã, capítulo 5, 11b. Vou ler só essa partezinha dele aqui. 11b. Segundo livro de Reis, 5, 11b. Em relação a como Naamã esperaria que o profeta ia fazer. Eu pensava que ele certamente sairia para falar comigo. Já foi um mensageiro, já ficou triste. Aí ele queria que ele ficasse em pé, invocasse o nome do Senhor, seu Deus, passasse a mão sobre o lugar da lepra e restauraria. Mas não era assim que Deus queria, e o profeta sabia. O profeta sensível a Deus sabia o que era para ser feito. Então, a terceira, repete comigo: Deus faz como Ele quer. Agora, vamos ver o versículo 34 e 35. E aí a gente vai fazer uma oração e depois a gente vai acabando, vai para encerrar. Versículo 34 fala: então, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Epatá, que quer dizer abra-se.
E logo os ouvidos do homem se abriram, e o empecilho da língua se soltou, e ele falava sem dificuldade. Antes da oração final, vou pedir para vocês ficarem em pé, para a gente fazer uma aplicação espiritual de efatá, que quer dizer abra-se. Já que eu orou aqui no começo, para Deus abrir os nossos olhos, eu ia falar sobre abrir os nossos olhos, expandir os nossos horizontes. Então, Jesus estava falando ali com um surdo. Então o que ele falou, ele não entendeu. Talvez deu os lábios. Por que eu estou falando isso? Você ficou de pé, nós vamos fazer uma aplicação espiritual. Não é mágica, não é magia. Uma manifestação não gera uma doutrina, não é simpatia. O que é? A gente está pegando a Bíblia. Vamos ficar de pé e vamos buscar a Deus para que Ele faça o que Ele fez ali, se for a vontade dEle, aqui com a gente. Então nós vamos orar, no final nós vamos falar efatá. Mas o objetivo principal é o que? Desse efatá, quando nós falarmos, tá? Para que abra os nossos olhos espirituais. Mas antes você vai orar e você vai colocar nas mãos de Deus o que você quer que Deus abra esse ano para você. Você quer que Ele abra os seus caminhos financeiros, os seus caminhos de emprego, os seus caminhos emocionais, os seus caminhos espirituais, os seus caminhos físicos de saúde, ou todos esses, o que você quer? Então nós vamos orar. Eu vou orar aqui em voz alta, vocês oram em silêncio, porque você sabe da tua particularidade. E no final nós vamos falar efatá, pedindo para o Espírito Santo de Deus que está aqui, que isso ocorra no mundo espiritual, e ele cede o que nós vamos estar pedindo. E as pessoas estão intercedendo para que hoje aconteça, e eu vou falar porque Deus colocou no meu coração. Eu já tinha a palavra preparada, já que falou aqui, e eu sonhei essa noite, que nesse momento iam acontecer grandes coisas. Então não estou falando que é Deus que faz, não sou eu, e não era a sua oração. O poder não está em ninguém daqui, o poder está em quem ouve e responde. Amém? Então faça a sua oração também, Senhor. Obrigado, Pai, estamos aqui com temor, em fé, Senhor. Pedindo, Senhor, que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, Senhor. Que o Senhor permita com que a gente expanda os nossos horizontes, para que a gente saiba que o Senhor pode fazer mais do que a gente imagina, através de pessoas que nós não imaginamos, através de formas que nós não imaginamos, em lugares que não imaginamos. Cada um leva o seu pedido, seja abrir o caminho para a saúde, seja abrir o caminho para finanças, seja abrir o caminho para um parente que você tem orado, de salvação, de libertação, de conversão. O Espírito Santo de Deus está aqui e Ele vai fazer uma obra em cada um de nós. Ore com fé, creia. Oh, Pai, obrigado pela tua presença. Ore, coloque nas mãos de Deus o que você quer que Ele abra. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos, Pai. Cremos no Teu poder, cremos que o Senhor está aqui, cremos que o Senhor vai responder, porque o Senhor já mostrou que, Pai, e a Tua palavra não volta sozinha. E não é palavra de homem, é palavra do Senhor. Em nome de Jesus, nós vamos contar até 3, e aí nos 3 nós vamos falar efatá, declarando, Senhor, simbolicamente, mas crendo que o Senhor vai abrir, Senhor, os caminhos de que cada um colocou aqui em oração. 1, 2, 3. Efatá. 1, 2, 3. Mais forte. Efatá. Em nome de Jesus, que nós já te agradecemos e damos graças. Amém. Amém. Pode sentar. A gente vai fazer mais uma oração para encerrar aqui. Enfim, o mais importante do final do texto é que Deus tem um propósito para tudo. Muitas vezes a nossa motivação não é a motivação de Deus. Deus tem um propósito e a nossa motivação muitas vezes não é a motivação de Deus. Pode até ser, mas às vezes Ele tem outra motivação, né? Por exemplo, em determinados momentos da Bíblia Ele falava para as pessoas não falarem. Aqui Ele falou para não falar. Para aquele endemoniado Ele falou fale. Estavam expulsando ele, não tinha outra maneira, né? Aqui Ele falou não fale. Mas eles falaram, a motivação deles, não sei qual era, talvez era divulgar. E Jesus queria agir de outra maneira. E eles falaram, né? Então diversas passagens que isso pode acontecer, que a gente poderia pontuar. Em 2 Reis também, o que aconteceu ali foi exatamente isso. As pessoas agiram de uma forma diferente. O plano de Deus era outro. Mas o que eu quero finalizar e orar com vocês é o seguinte: no versículo 37 fala que todos ficavam admirados.
todos ficaram admirados. E muitos de nós que estamos aqui, temos vivido coisas que têm nos deixado admirados, nas pisadas, aqui, nas nossas vidas. Mas existe uma caminhada. Existem pessoas que não admiram a Deus e nem acreditam em Jesus. E aí, o primeiro passo delas é admirar. Então isso é o que aconteceu aqui. Eles passaram a admirar. Quem? Os milagres. Então, de não admirar, eles passaram a admirar os milagres. É o primeiro passo. Eu não admiro, passo a admirar os milagres. O segundo passo é entender quem faz o milagre é Jesus e não nenhum homem. Então a gente passa a admirar Jesus. Mas às vezes a gente passa a buscar Jesus pelos milagres. E o último passo é admirar Jesus como Cristo, como Messias, que é Salvador, que é quem vai nos dar o céu, quem nos vai dar a salvação, que se não fizer nada do que a gente está pedindo, se a gente for para o céu, o que a gente vive aqui, o sofrimento, é tão pouco tempo, que a salvação que Ele tem para nós, e é disso que trata a Bíblia, é o que vale. Então a minha última oração aqui, sentado, mesmo de olhos fechados, é que a gente possa crescer, andar, subir esses patamares. Se tiver alguém aqui, de repente, não crê em Jesus, que passe a crer. Se alguém crê nos milagres, que passe a crer, então, pelo menos em Jesus. Entenda que Jesus é quem faz os milagres. E se você já crê em Jesus, você já segue, mas ainda não é um discípulo, que você passe a crer no Messias, porque isso nos dá um desejo incontrolável de chamar e falar para as pessoas: você precisa ver o que Jesus está fazendo, precisa saber o que Jesus fez na minha vida, precisa ver o como eu mudei, precisa ver que Ele faz milagres, mas os milagres é porque Ele aponta para uma vida eterna. E aí Deus vai nos dar um desejo incontrolável e vai nos dar a estratégia de fazer isso. Vamos fechar nossos olhos. Senhor, de tudo que traz a Tua palavra, o final é a salvação. De tudo que o Senhor faz, o mais importante é que o Senhor é o Messias, é que Ele foi enviado para redimir os pecados e nos proporcionar, Senhor, a vida eterna. Senhor, aqui nós temos uma multiplicidade de pessoas e pensamentos, e cada um em seu patamar, e glória a Deus por isso, mas que, além de tudo que o Senhor faz por nós, e apesar de nós sermos tão pequenos, o Senhor nos dê a graça de crescermos, Pai. Se a gente só Te admira os milagres, que a gente admire o Senhor, que a gente admire o Messias, que a gente saia da multidão, passe a Te seguir, que a gente de seguidor passe a ser discípulo, e que nosso coração exploda de desejo de falar para os outros o que o Senhor fez nas nossas vidas. Em nome de Jesus, que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Aplauda Jesus.